A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber os nossos vídeos, as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? E então, meus queridos, eu também quero convidar você para fazer um comentário nas nossas dinâmicas. Isso é muito importante para que o nosso trabalho possa subir cada vez mais a sua relevância, tá certo? Hoje nós vamos executar 3 dinâmicas muito importantes para ajudar você na lição de Escola Bíblica Dominical de Adultos. E então, a primeira dinâmica vai ajudar você no primeiro tópico da nossa lição. Ela tem como tema a bondade de Deus em responder às nossas orações. Esta dinâmica ela tem como objetivo mostrar para todo cristão que Deus ele demonstra a sua bondade respondendo às nossas orações, tá certo? Então, qual o material didático para esta dinâmica? É importante que o material didático que você vai usar é os próprios alunos, são os próprios alunos, tá? E então, gente, antes de fazermos a atividade, é muito importante te dar um alerta. Tenha muito cuidado para não fazer desta aula apenas um amontoado de ensinamentos teóricos sobre a bondade de Deus e sobre a oração. Então é muito importante que os alunos eles sejam estimulados e também desafiados a experimentar um relacionamento ainda maior de comunhão com o Pai mediante a oração e também experimentar na prática a bondade de Deus em responder às suas orações. Então como é que você vai fazer isso? Você vai iniciar a dinâmica da seguinte forma, perguntando para os alunos, como está a sua vida de oração? Suas orações têm sido respondidas? 2 perguntas muito importantes. Em seguida, faça um círculo com os seus alunos e permita que eles apresentem o que sabe sobre a temática proposta no tópico dessa lição. Provavelmente a maioria vai ter timidez em expor as suas ideias, mas você deve estimular os seus alunos a falarem nesse círculo, tá? Então você vai fazer uma espécie de roda de conversa. Pode ter um testemunho próprio nesta fala, né? Testemunho de um aluno, da experiência que ele passou através da oração, Deus respondendo às suas orações. Pode ser também uma história que tenha acontecido com alguém próximo a ele, um familiar, tá bom? Então, deixe esses alunos à vontade. Inicie contando alguns testemunhos seus, até porque é um bom momento para você estimular os seus alunos a participarem. Então vai ser um momento muito lindo, onde cada um pode ter a oportunidade de contar sua própria experiência através da oração e experimentando nisso a bondade de Deus em responder às suas orações. No final, você vai encerrar esse momento com um período de louvor, com uma canção bem específica acerca do tema. Pode fazer, por exemplo, aquele hino. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Então, gente, você pode encerrar com esse hino, né? E será um momento muito propício para que você possa ouvir as experiências dos seus alunos relacionadas à oração e também à bondade de Deus, tá certo? Eu espero que Deus abençoe você com esta dinâmica
e que você possa ter bons frutos, frutos maravilhosos nesta aula e neste primeiro tópico, tá certo? Então vamos para o segundo tópico da nossa lição. Muito bem, gente, vamos para a nossa segunda dinâmica. Essa dinâmica que fala sobre os dois caminhos, tá? Os dois caminhos. Então, qual o objetivo desta dinâmica? É de mostrar para os cristãos que só existem dois caminhos a ser trilhado. Não tem um meio termo, tá? O que é que você vai usar como material didático para essa dinâmica? Você vai usar 2 folhas de papel 40 quilos. Essas folhas maiores do que a cartolina. 2 folhas dessa. Então, você vai precisar também de um barbante, um cordão ou um novelo de lã, tanto faz. Aqui, ó, lã. Você vai cortar desse barbante o cordão ou o novelo de lã, você vai cortar mais ou menos uns 3 metros. Uns 3 metros mais ou menos. E também vai precisar de 2 objetos de um valor simbólico, mas que esses objetos sejam iguais. É bom deixar claro isso. Não pode ser objetos diferentes, tem que ser igual. Pode ser uma cédula, pode ser um objeto também de dentro da sua casa, enfim. 2 objetos que sejam iguais, tá? Então como é que você vai proceder nesta dinâmica? Antes da aula, você vai pegar essa folha de papel 40 e vai cortar ela no meio, de cima a baixo. Depois que você cortar, você vai colar uma ponta na outra, as 2 cartolinas. Vai colando para formar um caminho, para você usar na sala de aula. Por quê? Porque você vai usar este papel 40, ou a folha de cartolina, no momento da aula, no momento da dinâmica, você vai colocar eles, né, depois de emendado, no chão, formando uma espécie de caminho, e na ponta do caminho você vai colocar o objeto. Na ponta do outro caminho que você vai formar com o cordão, ou então com um novelo de lã ou um barbante, que você vai fazer também um caminho com ele, lá na ponta, no final, você também vai colocar o outro objeto. Uma coisa importante, o caminho que você vai fazer com o papel 40 ou então a cartolina tem que ser do mesmo tamanho do que você vai fazer com o novelo de lã, o barbante ou o cordão. Tudo de um tamanho só. Onde vai ficar, como eu disse, na ponta do caminho um objeto e na ponta do outro caminho o outro objeto. Então você vai ter 2 caminhos, um largo, feito com a cartolina ou papel 40, e você vai ter um caminho estreito, feito com um novelo de lã, né, com um pedaço do novelo de lã ou cordão. 2 caminhos. E aí o que é que você vai fazer? Depois de você formar esses 2 caminhos, você vai chamar um aluno e pedir para ele percorrer cada um desses caminhos. Primeiro ele vai percorrer o caminho largo para pegar o objeto que está lá no final, está na ponta. Ele vai ficar numa ponta e o objeto vai ficar na outra. Ele vai percorrer o caminho para pegar o objeto. Depois ele volta. Quando ele voltar, vai percorrer o segundo caminho, que é o caminho estreito, feito com o cordão ou o barbante. Ele vai percorrer, importante, ele não pode tirar o pé do caminho, tá? Tem que botar o pé em cima e não tirar de cima. Então, depois que ele terminar de pegar o segundo objeto, você vai perguntar para ele: me diga uma coisa, qual dos 2 você teve mais dificuldade de pegar o objeto? Qual dos 2 caminhos? Logicamente que ele vai dizer que a dificuldade maior foi no caminho mais estreito. O caminho mais largo ele teve mais facilidade. Então, quando ele disser isso, você vai explicar que apesar dos objetos serem os mesmos, mas os caminhos a ser percorrido para se pegar o objeto é caminho diferente, né? Um caminho fácil e outro caminho difícil. Então você vai explicar que na vida cristã também é a mesma coisa. Na vida cristã, o cristão vai se deparar com um caminho fácil, um caminho largo, para ele conseguir as coisas na vida, e vai ter também um caminho estreito. Todos os 2 caminhos ele vai conseguir a mesma coisa? Pode, só que um na facilidade e outro na dificuldade. Por exemplo, vou dar só um exemplo, né?
do que pode acontecer. Por exemplo, a questão do caminho. Uma porta de emprego, que você sabe que não é o caminho certo, que não é a vontade de Deus, e muitas vezes você aceita. Um relacionamento que não agrada a Deus, e que muitas vezes o cristão sabe que aquele relacionamento não está agradando a Deus, e ele permanece naquele relacionamento. Um lugar, muitas vezes, que ele frequenta, onde não falam de Jesus, só blasfêmia do nome de Cristo. Então, entre outros, você pode citar vários, né? Então, uma coisa que precisa ficar claro é que se ele procura percorrer o caminho largo, o caminho fácil, ele está percorrendo um caminho de morte. Se ele procura percorrer o caminho estreito, o caminho mais difícil, ele está percorrendo o caminho da vida. Salomão disse que há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim desse caminho é o quê? Morte. Então, diga para o seu aluno, se você está no caminho que conduz à morte, mude de rota na sua vida. Vá para Jesus, procure o caminho que é Cristo. Este é o verdadeiro caminho que você deve percorrer. Então, esta dinâmica tem como objetivo de conscientizar os seus alunos de que eles não podem estar trilhando no caminho largo. O caminho largo só leva à perdição. O caminho do sexo fácil, né? O caminho do dinheiro fácil, o caminho de muitas coisas dá facilidade, mas que muitas vezes só leva à perdição. Então, eu espero que essa dinâmica ajude o seu aluno e também você, né, a trabalhar com seus alunos no decorrer desta dinâmica, tá bom? Deus abençoe. Vamos agora para a nossa terceira dinâmica, gente. A nossa terceira dinâmica vai tratar sobre os falsos profetas. Então é muito importante esta dinâmica. Ela tem como objetivo reconhecer que há falsos profetas em nosso meio e também advertir contra a mentira desses falsos profetas, tá certo? O que é que você vai precisar para esta dinâmica? Você vai precisar de 2 vasilhames. Eu usei copo, tá aqui, ó. 2 vasilhames. Eu estou usando aqui copo. Veja. Então, o que é que você vai colocar dentro desses copos? Copo é até bom para o pessoal ver, né? Dá para ver. Um você coloca sal e o outro você vai colocar açúcar. Que coisa, né? Parece a mesma coisa. Essa é a grande questão. Então veja só como é que vai ser desenrolado esta dinâmica. O professor, ele apresenta à turma os 2 vasilhames. Apresenta, tá? E pergunta para os seus alunos se eles sabem aqui qual é o sal ou qual é o açúcar. Depois de você mostrar, né? Qual será o vasilhame de sal ou de açúcar? Para poder descobrir, vai precisar provar. Em alguns momentos, se você escolher bem parecido mesmo, o sal e o açúcar, é bom que você faça essa dinâmica escolhendo um açúcar que pareça bem mesmo com sal. Tem uma boa aparência com sal. E aí você vai perguntar, né? Vai perguntar para os seus alunos, como uma dona de casa faz para conduzir a cozinha? Geralmente ela coloca os vasilhames, muitas vezes até diferente. Ou então, quando ela não coloca o vasilhame diferente, o que é que ela faz? Ela coloca um nome, né? Sal, aqui na frente, e aqui coloca o nome açúcar, que é para não se confundir. Não é verdade? Então, comente que muitos açúcares são parecidos com sal. São tão parecidos que um pode se confundir com o outro. Quantas donas de casa, por não colocar o nome, às vezes coloca açúcar na comida, ou pode colocar sal no café, de tão parecido que é. Então, o que é que você vai aprender com isso? O que nós podemos aprender é a mesma coisa que acontece com os falsos profetas. Muitas vezes eles são tão parecidos com os profetas de Deus que fica muitas vezes até difícil de diferenciar com o olhar. Que é o que acontece com o sal e o açúcar. Só que é o seguinte, gente. Se nós, como crentes, tivermos discernimento espiritual,
e também conhecimento da Bíblia, nós vamos perceber quando um profeta não tem mensagem de Deus e quando as suas profecias são manipuladas. Quando ele profetiza só para agradar alguns e muitas vezes são responsáveis na igreja por dissensão, por contenda. Então você vai perguntar para os seus alunos o seguinte: como seria um almoço se na cozinha a dona de casa colocasse açúcar no feijão ou então colocasse sal no suco? E isso fosse percebido depois que estivesse a refeição lá, o prato na mesa, a comida já pronta. E aí, o que ia acontecer? Ia jogar tudo no lixo, ia perder toda a mercadoria, tudo que foi comprado, tudo que foi feito. Mas se alguém antes visse e avisasse, o que aconteceria? Deixaria de jogar tudo no lixo. Então nós precisamos de homens de Deus, de profetas de Deus, de irmãos que falem a mensagem do Senhor e alerte o povo contra o pecado. Assim também é o que acontece, né, com a questão do sal e do açúcar, né? Então precisava de alguém para alertar se a pessoa se confundisse, para dizer: olha, não bota isso aí não, que isso é sal. Não bota isso aí não, que isso é açúcar. Na vida espiritual também é a mesma coisa. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus que alerte, que diga a verdade, que denuncie o pecado, que denuncie a mentira, que denuncie os falsos profetas, que desmascarem. Na vida espiritual, nós precisamos de homens e mulheres de Deus que realmente use a mensagem divina para alertar o povo contra essas falsas profecias e esses falsos profetas que só trazem confusão na igreja. Mas é bom ter muito cuidado, né? Porque nós pertencemos a uma igreja pentecostal. A igreja pentecostal, ela crê em profecia, mas profecias de Deus e não de falsas profecias. Então alerte o seu povo, alerte os seus alunos quanto a essa questão. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.